Noblar, você que está no Twitter muito ativamente, eu observo lá que tem muitos ataques, ou seja, antigamente a gente costumava ter a preocupação de defender os políticos dos ataques da fake news. Esse ano eu percebi que muitos jornalistas foram vítimas das fake news, né? Patrícia Campos Melo foi uma delas, a Miriam Leitão foi outra. Como é que você vê essa relação agora que o jornalista também tem que ficar se explicando muitas vezes? É outra coisa. Eu acho... Isso se chama bullying digital, ou pelo menos me disseram um dia desse que se chamava assim. Eu acho que é uma forma cruel de você tentar desqualificar uma pessoa e desacreditá-la. Para quê? Para calá-la. No fim, é para calá-la, não é para outra coisa. Mas você sente algum apoio, por exemplo, à justiça eleitoral? Algum tipo de justiça não, apoia eu os já conversei jornalistas? com pessoas, quer dizer, advogados, especialistas nessa área, e todos eles recomendam, que é mais ou menos uma coisa padrão, de simplesmente você não responder, você ignorar. É difícil ignorar, porque você acaba sendo vítima do que se chama bullying digital, e que são ondas sucessivas e sucessivas e sucessivas, e muito cruéis, porque partem de informações propositadamente falsificadas e querem, mais do que lhe calar, querem lhe irritar, lhe incomodar, machucar a família. Como reagir a isso? Como fazer isso? Eu acho que há um padrão mais ou menos já estabelecido no mundo. Você ignora ou tenta ignorar, você jamais responda, jamais responda. É tudo que quem promove esse tipo de coisa quer, que você responda, para atrair o seu incômodo, para mostrar que você está sendo atingido. Você também não bloqueie. Até antigamente eu pensava que não, a saída talvez fosse bloquear, porque você se livra daquelas pessoas incômodas que querem lhe fazer o mal. Mas você não se livra, não só pela quantidade grande de robôs que tem, e dessas coisas todas, mas porque brigadas organizadas ou desorganizadas, elas se mobilizam para esse tipo de coisa. E não cessam com aquilo ali. Não responda, não bloqueie, talvez silencie, porque eles continuam falando e pensam que estão lhe atingindo, e você não está nem tomando conhecimento, porque aquilo não aparece mais na sua tela. Ao mesmo tempo, você também não perde os robôs seguidores. Isso. Isso acontece em toda parte, claro, não tem nada de original nisso, mas tem de muito cruel. Vejo vários amigos, vários jornalistas de maior credibilidade e respeito desse país sendo atingidos por esse tipo de coisa. Ricardo, você não acha que isso seria até em razão de ser uma pessoa pública? Eu falo porque os candidatos também sofrem isso. Eu, a partir do momento que virei advogada do presidente, também sofri isso. Se a senhora me permite, uma coisa é a crítica a crítica política, ou a crítica a uma informação que você deu. Mas a crítica de nível, eu acho que ela é pode difícil estar nas errado. redes Não, sociais, mas né? o processo que se dá com essas... Em resposta a essa pergunta dela, foi o que eu perguntei mesmo, são invenções. Eu tive ataques e eu ignorei. É a de lamear a sua imagem a partir de informações completamente erradas. Completamente erradas. Os políticos são figuras públicas e disputam mandatos eletivos. Nós também. Jornalista não disputa mandatos eletivos. Matheus, você acha... Eu não fui votado por ninguém para escrever ou não escrever, e sou submetido, naturalmente, a um escrutínio diário. Mas uma coisa é você dizer, você publicou uma notícia errada, a outra coisa é dizer, você é uma pessoa de esquerda ou de direita, a outra coisa é você partir para atingir pessoalmente e com informações falsas, distorcidas propositadamente. Isso não. Isso é um dos sinais de uma tentativa, que não é só aqui, de enfraquecimento da democracia.
na medida em que uma imprensa livre, por mais que erre, é uma coisa absolutamente indispensável. Eu queria entrar nesse assunto, Matheus, pegar esse gancho que o Noblar falou, né? O presidente Trump tem esse hábito, não é, de dizer que a imprensa inventa tudo, que tudo é culpa da imprensa, e me parece que o presidente eleito e alguns dos seus apoiadores também gostam de entrar nesse caminho. Você acha que a imprensa corre um risco de credibilidade? Como é que você se sente nesse papel de jornalista hoje? Eu acho que sim, corre risco, principalmente. Até já há sinais, né, tem pesquisas que mostram que nos últimos anos caiu a credibilidade da imprensa no Brasil, fora do Brasil, em relação ao que como as pessoas enxergam a imprensa. Eu acho que tem um risco já em andamento de diminuição da importância da imprensa no debate público, na esfera pública. Ela está sendo, por causa das novas relações de mídia, redes sociais, até esqueci de falar, da relação direta dos eleitores com os presidentes, com os políticos, das empresas com as pessoas comuns por via das redes sociais, eu acho que acabou diminuindo realmente o espaço da imprensa no debate público. Da imprensa tradicional, não é? Porque os jornalistas me parecem que têm o seu papel mesmo nas redes sociais, como fontes importantes de informação. Né? Acho que como um todo, assim, é óbvio que aí despontam pessoas, indivíduos jornalistas nas redes sociais, mas se você pegar a soma dos fatores, eu acho que o conceito, a entidade imprensa, seja ela digital, seja ela tradicional, enfim, ela perdeu um pouco de espaço mesmo. E crédito junto a... Matheus... Peraí, doutora Karina, eu queria lhe fazer uma pergunta. Desculpa lhe interromper. Eu queria só continuar, até porque foi falada uma questão em relação ao candidato. Não, continuar com o Matheus. Uma coisa que eu acho que vale para reflexão, até pelo público aqui, pelos participantes, é em relação à responsabilidade da matéria. Aqui a gente tem um problema no país, que é em relação à própria justiça. Quando você vai entrar com uma ação dizendo que foi ofendido, o dano moral ele é tão ridículo que acaba assim não tendo muito efeito. Então o que acontece? Assim, eu acho que assim a imprensa ela tem que ter um fortalecimento, né? Como assim, os partidos políticos... Ontem eu fui dar uma palestra sobre partidos políticos, até dividi a mesa com o Fernando, lá do Poder 360. Então, assim, os partidos políticos eles estão super descredibilizados. Né? Nessa pesquisa que eu falei, chega a ter 5% de imagem do crédito. A imprensa está com 45%. Então, para que a imprensa não caia e, na verdade, se fortaleça, a gente precisa trabalhar com bastante transparência, seriedade, buscar informação, esse trabalho, tanto que o Vitor e o Matheus falaram de checar, dá muito trabalho, obviamente, mas ele é extremamente importante para que se leve um veículo a sério. Eu vi muito nas matérias do Estadão, não sei se tem gente aqui do Estadão, mas, sim, sempre... Não sei, não chequei uma matéria que eu falasse, não, essa aqui está desvirtuada, sempre muito séria, me ligavam para tirar dúvida, ligavam para o advogado do PT para tirar dúvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um fortalecimento através da credibilidade. E quais que são as saídas até jurídicas para resolver isso? Por exemplo, a proposta do PT de regulamentar a mídia. Eu acho que não é esse o caminho. Tem que ter liberdade de imprensa, sim. Mas liberdade pressupõe responsabilidade. Então, assim, não pode ter censura, mas a partir do momento que a imprensa, ou um cidadão comum, né, já que a gente está falando de fake news, veicula uma notícia falsa, ela tem que responder por isso, não tem que censurar. Então, a gente tem que trabalhar através do judiciário, mecanismos para ter um direito de resposta mais eficiente, ou seja, depois de tanto dia você não pede direito de resposta, perdeu. Na Justiça Eleitoral, a gente tem 24 horas para pedir. Então, assim,
tem que ampliar um pouquinho isso para dar o direito de resposta, porque o direito de resposta não é só do cidadão, é da sociedade. A sociedade tem o direito de saber a verdade, ainda mais nos tempos de hoje, que tudo fica na internet, ou seja, nada morre. Antigamente, o papel ficava lá engavetado, e para você buscar, tinha que tirar a poeira para buscar aquela informação. Hoje vai ficar para sempre na internet. Então, a gente precisa trabalhar mais a questão do direito de resposta, fortalecendo isso, até pensar numa exclusão de conteúdo, mas só de coisas muito graves, inverídicas. Eu acho que o direito do esquecimento, que é da Alemanha, talvez não seja um caminho. E a questão da indenização. Acusou, mentiu, tem que se responsabilizar. Doutora Karina, só lhe interrompendo um minutinho. Eu acho que a gente está aqui misturando fake news com notícias de jornal, onde tem um editor responsável, um jornalista responsável, com alguma notícia que foi realmente inventada em algum blog. Até fazer uma complementação, Sila. Só dando uma dinâmica aqui, senão a gente é fake news? Fake news foi um termo criado pelo Trump, né? E ele muito usou, usado pelo Trump, não criado. Sim, mas foi assim, originado, ficou famoso pelo Trump, tanto que a Marina, numa sabatina no Estadão, ela disse assim, não foi o Trump que criou, né? A fake news foi inventada por João Santana e Dilma. Mas o que acontece? A fake news foi um termo muito cunhado pelo Trump, e ele significa notícia falsa lançada propositadamente pela imprensa. Sim, eu tenho fontes disso, sim, sem dúvida nenhuma. Não pela imprensa. E o que acontece? Quando a gente trata de termos de fake news da sociedade, a gente não tem controle da sociedade, mas a gente tem que pensar uma forma de como nós, cidadãos, que temos a obrigação, e eu me coloco como isso, como formadora de opinião, de passar a informação verídica, como nós resolvemos o problema. Aqui, tanto o Vitor como o Matheus, eles trouxeram, né, olha, tem como a imprensa tem que checar, tem que tem os fast-check, enfim, tem que buscar mecanismos. A Justiça Eleitoral tem que acabar com a fake news? É impossível. A Justiça Eleitoral nem tem esse papel. Então, o que acontece? A gente tem que se colocar como responsáveis para conseguir passar a informação correta. Então, a imprensa, se trabalhar com responsabilidade, passando informação verídica, e teve veículos que trouxeram informações inverídicas, sim. Então, a gente precisa trabalhar nisso. E eu falo porque eu entrei com inúmeras ações questionando isso. Eu acho que a gente está... Ganhei. Ao todo, foram 400 ações no TSE. Algumas questionando a questão de propaganda eleitoral. 3 só questionando o WhatsApp, Facebook, um pouco mais. Nós ganhamos inúmeras ações, inúmeras, principalmente com perfis que traziam fake news, falando que o candidato é contra negros. Mas era da imprensa? Não, então, a gente não acabou atacando a imprensa também nesse sentido. Mas a gente teve um episódio que, infelizmente, não foi procedente à ação, mas foi um fato muito grave, porque conseguiram desarquivar um processo familiar de 10 anos, arquivado há 10 anos, todo mundo sabe que processo familiar tem segredo de justiça, e isso foi veiculado numa revista. Então, tem situações que fogem da legalidade. Fogem da legalidade.